Pessoal, muito boa noite a todos que aqui estão presentes, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se em casa como se estivessem aqui conosco. De início, antes de darmos a necessária continuidade ao nosso estudo acerca do passe, fechemos os nossos olhos. Vamos fazer do nosso coração tal qual um lago de águas calmas e tranquilas, que refletem a luz das estrelas mais distantes. Vamos agradecer a oportunidade de nos encontrarmos reunidos, objetivando o conhecimento de ordem superior, o conhecimento acerca da realidade espiritual, o conhecimento acerca de nós mesmos, para que possamos desenvolver uma maior amplitude de vistas, de acordo com nós mesmos, com o mundo que nos rodeia, para que com isso deixemos para trás nossos erros, nossos preconceitos, nossas limitações e avancemos rumo à perfeição espiritual. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, seguinte, vamos dar continuidade, portanto, ao estudo do passe que nós iniciamos na semana anterior. Semana anterior, começamos a falar a respeito do histórico do passe, né? Temos aí uma repassada, rápidas pinceladas, do que diz respeito ao passe, lá na época dos atlantes, egípcios, hindus, gregos, romanos, chineses, a própria questão da movimentação energética. Falamos alguma coisa acerca do passe lá na Idade Média, vimos muita coisa relacionada a Franz Anton Mesmer, que teve um grande papel no que diz respeito ao próprio entendimento da questão do passe, da transmissão de energias. Falamos um pouquinho, inclusive, né, de Charcot, chegando até mesmo a Freud. Vimos que é uma constante aí a utilização de diversos termos, os mais diferentes uns dos outros, mas que todos eles falando basicamente da mesma coisa, de uma energia que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Como eu comentei na semana passada, gosto de fazer essa história, a fim de fundamentar muito bem que o passe não é uma criação espírita, que é algo que já existe desde os tempos mais remotos e que o Espiritismo vem dar continuidade da maneira mais simples e objetiva possível. Faltou um restinho da questão do histórico. E logo depois nós já vamos passar para a questão energética, a questão dos fluidos propriamente dita. Esse sujeito aqui, ó, chamado Harold Saxton Burr. Esse indivíduo aqui, ó, eu estou apanhando ainda aqui. Nos anos 20 e 30, essa pessoa, que nós mostramos agora há pouco, Harold Saxton Burr, norte-americano, professor de neuroanatomia e eletrodinâmica biológica da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. O trabalho inteiro da vida dele girou em torno da questão da comprovação de campos eletrodinâmicos no ser vivo, ou seja, da possibilidade da existência, e ele comprovou isso, de campos biológicos eletromagnéticos que existem nos seres vivos e que atuariam inclusive no próprio processo de feitura do corpo físico no momento da gestação, sendo que esses campos seriam o chamado MOB, modelo organizador biológico. Ele estava inclusive em vias de criar aparelhos visando a detecção de doenças no campo energético
antes mesmo dessas doenças aparecerem no corpo físico. Porque nós sabemos que, energeticamente falando, as doenças que nós temos, praticamente todas elas, não vamos fechar o assunto de 100%, mas praticamente todas elas têm uma origem energética, mental, espiritual, para depois se manifestar no organismo físico. Ele já vislumbrou essa possibilidade para, em termos de diagnóstico e prognóstico das doenças, detectá-las antes ali no aparecimento do corpo físico. Nos dias atuais, o Ministério da Saúde da Rússia já utiliza, e já faz um bom tempo, a fotografia Kirlian, da qual nós vamos falar um pouquinho mais, dela daqui a pouquinho, já usa a fotografia Kirlian nesse processo de detecção da doença, antes mesmo da doença surgir no organismo físico. E mais, caso a pessoa já esteja doente, passando pelo tratamento médico tradicional, convencional, verifica-se o prognóstico da doença, ou seja, o andamento dela. Um bom prognóstico, se a pessoa encaminha-se para a cura, ou um mau prognóstico, um aprofundamento do processo de doença. A fotografia Kirlian nada mais é do que uma materialização daquilo que o professor Harold já dizia lá nos anos 20 e 30. Está aqui a máquina Kirlian, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais a respeito dela. Aqui tudo são fotografias Kirlian, tá? Já falaremos mais a respeito dela. Mais um pouquinho para frente, perto de nós aí, ó, lá nos anos 60, lá do século passado, século 20, esse aparelho aqui, ó, chamado SQUID, que é uma sigla que significa Dispositivo Supercondutor de Interferência Quântica. O que esse aparelho faz? Detecta e quantifica campos biomagnéticos. O que os cientistas que utilizam e utilizaram esse aparelho detectaram? Que existem campos elétricos e campos magnéticos emanando do cérebro e inclusive emanando do coração. Chegaram ao ponto de mensurar esses campos eletromagnéticos e descobriram que o campo elétrico do coração é cerca de 100 vezes maior que o campo elétrico do cérebro. E que o campo magnético do coração é de 3.000 a 5.000 vezes maior que o campo magnético do cérebro. E mais, que esse campo magnético do coração, ele pode ser mais ou menos harmônico de acordo com o estado emocional da pessoa. Descobriram mais recentemente os cientistas que o nosso coração, aliás, não é nem tão recentemente, o nosso coração tem um conjunto de neurônios de alguns milhares, como se fosse um pequenino cérebro dele, no átrio direito, se não me falha a memória. Agora sim, mais recentemente descobriram que esse pequenino cérebro do coração, ele se liga através de dois feixes nervosos a duas regiões do nosso cérebro, ao sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e também ao neocórtex, responsável pelo pensamento. Com isso, o que eles chegaram à conclusão e mediram isso, não é simplesmente uma teoria, mas é algo constatado na prática, que pensamentos e emoções de alto nível, equilibrados, elevados, geram campos magnéticos no coração harmônicos. E que pensamentos de baixo nível, desequilibrados, geram campos magnéticos desequilibrados, desarmônicos no coração. Coisa que as religiões já falam há quantos milênios? Seja uma boa pessoa, faça bons pensamentos, tenha bons sentimentos. Aí alguns pensavam, pô, isso é uma bobagem, uma besteira. Cadê a ciência ali? Como que a gente prova? Está aí a prova, já faz algumas décadas, aliás, que isso já está provado. Só isso? Não, não para por aí.
Cientistas também descobriram que esse campo magnético, que é projetado do coração e que é projetado da cabeça, mais particularmente aquele do coração, ele pode influenciar outros campos magnéticos de pessoas que estão ao redor. Então eu tenho meu campo magnético aqui, vocês têm os seus, cada qual tem o seu. E a qualidade desse campo magnético que emana do coração de cada um de vocês está intrinsecamente ligada à qualidade de pensamentos e à qualidade dos sentimentos. E um pode interferir no outro. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 teve uma prova disso. Quando o mentor, Aniceto, vendo a presença de espíritos obsessores ao redor, e ele abre os braços e entra em processo de prece, o que ilumina nele? O coração. Emana uma luz. Isso está descrito na obra de André Luiz inteira. Hoje os cientistas já provaram que essa luz emanada aqui do chakra cardíaco do mentor espiritual e de todos aqueles que vibram positivamente, nada mais é do que um campo magnético projetado no coração e que entra em contato com outros campos magnéticos, gerando talvez uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Por isso que quando você está em contato com uma pessoa boa e elevada, você se sente bem. Não é nada psicológico, não. É algo palpável. Quando você entra em contato com uma pessoa para baixo, se você não estiver muito bem equilibrado, você capta aquela energia e fica do mesmo nível dela. Porque é questão de ressonância magnética. Um campo magnético agindo sobre o outro campo magnético, gerando esse tipo de situação, de um influenciando o outro. Tá? Esse campo magnético, os cientistas verificaram que está presente fora de nós, a conta de alguns centímetros, algumas pessoas um pouco mais. Obviamente, quanto mais elevada espiritualmente a pessoa, maior esse campo magnético. Podemos ter absoluta certeza que o campo magnético emanado de Jesus abarca o planeta Terra inteiro. Ok? Sobre isso aqui, comentários? Sim, senhora. Eu tenho duas perguntas. Sim. Bom, sobre o Kirtan e a detecção da doença antes dela manifestar na matéria. Sim. Até mesmo aquelas oriundas da programação reencarnatória? Até mesmo aquelas oriundas da programação reencarnatória. Uma outra pergunta, nessa questão da harmonia e da desarmonia do campo vibracional. Isso também a gente sabe que influi na biologia com aquela liberação de química, né? Perfeito. Daí vem a nossa própria cura também, né? Explicando, não sei, ou explicando também ao surgimento da doença. Sim, exatamente. O adoecimento das células. Por quê? Porque o nosso corpo físico, esse corpo que a gente enxerga aqui, é efeito, é consequência. Em verdade, a causa é oculta. Está lá no organismo perispiritual do indivíduo. É ali que acontece o processo de geração energética. É ali que as energias de alto e baixo nível são produzidas ou são captadas, com consequente ação no organismo físico, promovendo uma saúde no equilíbrio celular ou um desequilíbrio celular, com consequente produção de doenças. Até mesmo o campo magnético de baixo nível, quando as pessoas geram energias ruins, elas são um excelente repasto, ou seja, comida para aquelas bactérias nocivas que se multiplicam à vontade, desenvolvendo processos infecto-contagiosos. Por isso que algumas pessoas ficam doentes, outras não. Parasitas astrais. Astrais e físicos. Não somente os parasitas astrais, que se vinculam à aura, ao duplo etéreo, mas os físicos também. Estou falando aqui de bactérias físicas, de fungos físicos, de protozoários físicos, de vírus físicos. É o que acontece no nosso organismo. Só um segundinho. Fala. Porque se a gente imaginar, como que um vírus ele se instala no organismo? Ele se instala no organismo à medida que é permitido que ele se instale no organismo. Ele não tem, ele não pensa, aquilo é feito, é uma atração. Uma atração magnética. Tanto o vírus, bactérias, qualquer micro-organismo, é permitido que ele se instale ali.
é como se fosse uma atração, né? Mas é assim. Desequilibra esse fluxo de energia, você abre esse campo magnético e vibra na mesma frequência. Exato. O que a homeopatia faz, por exemplo? A homeopatia atua em termos energéticos, nesse campo aqui de energia. Né? Ou seja, no campo oculto da vida. Quando eu falo campo oculto, é o campo que ninguém vê com os olhos da carne. É ali que a homeopatia atua, quer dizer, reorganizando as energias com posterior ressonância no organismo. Eu fui comprovar isso, isso é real. É real. Então, deixa eu puxar um ganchinho aqui. Uma vez eu fui para São Gonçalo fazer uma palestra, estava estudando muito homeopatia, um médico que chamou para lá, ele falou que ele percebe uma mudança na ressonância magnética com a homeopatia. Exato. Maravilha. A ação dela é ali, energética. Fala, Zagalo. A resposta desse campo magnético, o médium sensitivo, ele tem através do tato magnético. Muito bem observado. O chamado tato magnético, nós vamos ver daqui a 2 sextas-feiras, quando a gente vai falando da prática do passe, nada mais é do que a capacidade que alguns médiuns passistas têm de sentir esse campo magnético. Porque quando a gente for falar da questão dos chakras e da movimentação de energia, nós vamos entender muito bem como que o tato magnético atua. Tá? E mais, olha só, esse dispositivo, lá nos anos 80, foi utilizado por um cientista chamado John Zimmerman, que captou o campo magnético emanado das mãos de um praticante Reiki. Né? Que nada mais é o Reiki do que uma transmissão energética, tal qual o passe. Vários experimentos científicos já aconteceram com o Reiki. Se você entrar em sites especializados, onde existem a base de dados de trabalhos científicos, como da Bireme, do Bimeg, etc. e tal, nós vamos observar inúmeras referências do Reiki como tratamento. Inúmeras referências. Por exemplo, pesquisa de 2011, Morse, o uso do Reiki em pacientes com neutropenia severa, diminuição no número de células brancas. Friedman, 2010, o uso do Reiki em pacientes infartados. Latour, 2005, a utilização do Reiki como adjuvante no tratamento psicoterápico. Então, tem muita coisa boa e muita pesquisa científica séria rodando por aí. Basta a gente usar o nosso tempo, às vezes, de internet, frequentemente a gente gasta com bobagem, né, para poder pesquisar e a gente vai ver a quantidade de coisas que existe por aí. Ou seja, aquilo que os grandes mestres iniciáticos do passado já falavam, a ciência, nos dias de hoje, já nos mostra e prova e quantifica, que é mais importante. Um outro exemplo aqui, ó. Esse pesquisador brasileiro, Ricardo Monesi, a sua tese, aliás, a sua dissertação de mestrado de 2003, baseou-se na utilização do Reiki e, o que é esse negocinho brasileiro? A Margarete gosta. O que é esse aqui da Margarete? Camundongo, ratinho, né? Ele trabalhou com cobaias, né, de laboratório, onde ele fez tudo o que manda o figurino da pesquisa científica, né? A utilização dos passes, além dos ratinhos, doando a energia, né? E a simulação usando aqui luvas, sabe aquelas luvas que a gente usa para poder pegar coisa quente no fogão, né? Como se fosse as mãos mesmo aqui. A ciência insista nisso a fim de que haja um placebo, né? E aqui a ação em si daquilo que quer ser pesquisado. Essa dissertação de mestrado concluiu o quê? Que as células imunológicas dos ratinhos dobraram a sua capacidade de defesa contra as células cancerígenas. Que interessante. Sabe o que é o mais interessante? Quando se fala em passe, quando se fala em Reiki, muitos por aí que são céticos falam assim, é psicológico, né? A pessoa está vendo lá alguém colocar a mão em cima da cabeça dela e a psicologia dela age fazendo ela ficar bem. Bom, se fosse só assim, já seria uma maravilha, concorda comigo? Seria Não. Eles olhavam para cima falando assim, gente,
Vamos concentrar agora para receber o rei. Os ratinhos falaram isso? Não. Então não tem influência psicológica. Não teve influência psicológica, porém, nós verificamos o quê? Uma ação física. Dobrou a quantidade de ação das células imunológicas contra o câncer induzido nesses animaizinhos. Ou seja, funciona. Simplesmente assim, funciona. Já 10 anos depois, o mesmo pesquisador, Ricardo Monesi, dá para você baixar a dissertação de mestrado e até de doutorado dele na internet. 10 anos depois, um doutor, ele defendeu a tese dele, estudando os efeitos do reiki sobre o idoso com estresse. E por que reiki que ele escolheu? Porque o reiki não está vinculado à religião nenhuma. Não é? Existe uma religião chamada reiki? Não. Se colocasse aqui passe, provavelmente o pessoal ia começar a desconfiar. Ih, está mexendo com religião, deixar isso de lado, crendice. Não. De propósito, assim, não vamos dar passe. Vamos aplicar o reiki, que o reiki não está envolvido com religião. Certinho? Legal isso aqui, hein? Fiz questão de colocar essas coisas todas para mostrar para todo mundo o quanto que a ação hoje, a pesquisa hoje, da ação magnética está avançada. Isso daqui é uma fraçãozinha só. Tem muito mais coisa por aí. E recente. Beleza? Vamos falar desse homem aqui? O Dr. Rivail. Vamos falar de espiritismo e fluidos agora. Agora vamos já afunilar um pouquinho a questão. Já tirei o ratinho na Margarete. Traumas de outras vidas. Ó, o espiritismo tem a ver com fluido? Muita coisa. Nós vimos na semana passada, né? Que na época de Kardec, a palavra energia estava nascendo. Tudo aquilo que era considerado eletricidade, magnetismo, era chamado de fluido. Tá? Fluido imponderável. Hoje em dia não se utiliza mais essa palavra para magnetismo, para eletricidade. Aqui nós temos os conceitos de onda, aqui nós temos os conceitos de energia, nós temos os conceitos de campo magnético, campo eletromagnético, que são conceitos modernos. Mas, gente, fala a verdade, palavras diferentes para falar da mesma coisa. A mesma coisa. Kardec. Antes de Kardec entrar em contato com as mesas girantes lá em Paris, no longínquo ano de 1864, antes de ele travar contato com a realidade espiritual, antes de ele codificar o espiritismo, Kardec, por 35 anos, já era magnetizador. A palavra magnetizador atualizada para hoje seria, vamos ver, passista. Então, durante 35 anos, Kardec foi passista. Né? Não sei se vocês lembram, quando eu falei na semana passada, de uma sociedade fundada sob a influência de Mesmer, fundada pelo Barão de Poté. Essa sociedade mesmeriana, onde se estudava e aplicava o magnetismo, era frequentada por Kardec, desde quando Kardec era novinho. Por 35 anos ele foi magnetizador. E foi por isso que ele estabeleceu uma profunda relação entre espiritismo e magnetismo, a ponto de falar isso aqui, ó, no livro dos Espíritos, questão 555. O conhecimento lúcido dessas duas ciências. Olha só, Kardec gostava muito de se referir ao espiritismo como ciência, como filosofia, nem tanto quanto religião. Ele gostava de falar muito sobre o aspecto moral. Tanto que ele, certa vez, definiu o espiritismo como sendo uma filosofia com raízes científicas e consequências morais. Aqui, ele fala que o conhecimento lúcido das duas ciências, espiritismo e magnetismo, que na verdade formam uma única coisa, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra a superstição. Por quê? O conhecimento, ó aqui, ó, lúcido. O que é um conhecimento lúcido? É quando você estuda, é quando você pesquisa, é quando você se aprofunda naquilo. Não é algo que você, eu ouvi dizer. Não, é um conhecimento sedimentado.
acaba com a superstição. Por quê? Mostra pra gente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Mostra que aquilo que pode acontecer está nas leis da natureza. Uai, se está nas leis da natureza, obviamente, nunca vai ser crendice. Tem mais? Sim. Revista Espírita, março de 1858. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso do espiritismo se deve, claro, pela vulgarização desse primeiro aqui. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto. Ou seja, o magnetismo completa muita coisa que o espiritismo ensina. Se não existisse magnetismo, é como um professor de física que não pudesse falar dos efeitos da luz. O nosso mestre, Allan Kardec, já colocou o quanto é importante o conhecimento das energias, dos fluidos, do magnetismo. Vamos lá falar deles? Novamente, óleo. O que é óleo? O Livro dos Espíritos. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Pergunta aqui: existe uma matéria elementar, uma matéria que é comum a todas as coisas. Ela pode se transformar em tudo? Resposta: aham. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Nossa, que frase, hein? Vamos entender isso? O que a doutrina nos explica lá no Livro dos Espíritos? Que existe uma matéria que Kardec denominou de fluido cósmico universal. Epa, na época de Kardec, fluido era chamado de... Aliás, Hoje é energia. Hoje é chamado de energia. Na época de Kardec, fluido. Que é isso? Essa energia é a energia elementar, que dá origem a tudo que existe no universo. Tudo, Daniel, tudo, exceto Deus e o Espírito. Se você tirar Deus, se você tirar o Espírito, tudo que você puder imaginar, tudo, eletricidade, magnetismo, asteroide, sol, lâmpada, corpo, fio de cabelo, barata, átomo, qualquer coisa que você puder imaginar que existe no universo inteiro, vem das inúmeras modificações do fluido cósmico universal. Ele está em dois estados: primitivo, que é o estado mais elementar, é o estado virgem, vamos dizer assim, o estado que não se modificou, e o estado modificado, que é o que dá origem ao mundo físico, e é que dá origem ao mundo espiritual. Nossa, Daniel, então quer dizer que existe uma coisa que vai se modificando e dá origem a tudo que existe? Uhum. Quer dizer que no fundo, esse controlinho que está aqui na tua mão tem lá no fundo a mesma constituição do Sol? Tem a mesma constituição da eletricidade? Tem a mesma constituição do magnetismo? Tem. Tudo está em tudo. Vamos entender melhor isso também. Aqui, ó. Nós temos Deus, Criador e inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A natureza íntima de Deus nós não temos condição ainda de compreender. E vão ainda muitos milênios correr para debaixo da ponte, para que a gente possa entender Deus. Tá? Deus produz ou cria o Espírito, que é a individualização do princípio inteligente, e Deus cria o fluido cósmico, que dá origem a tudo que existe no universo. Nós temos isso aqui mais detalhado. Vamos lá. Deus dá origem
a uma inteligência universal. Essa inteligência dá origem ao que se chama de princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É como se fosse a semente do espírito, tá? A semente dá origem à árvore. O princípio inteligente dá origem ao espírito. Esse princípio inteligente, seguindo a setinha aqui, ó. Minerais, ar e água. Está presente nos minerais. No ar e na água, não sabemos. Por isso que tem esse tanto de ponto de interrogação aqui. Esse princípio inteligente está presente nos vegetais. Está presente nos animais. E ele está presente no ser humano. Quando esse princípio inteligente se individualiza, nós chamamos isso de espírito. Então, todos vocês que estão hoje aqui, num passado longínquo, vocês já passaram por essa fase aqui, como princípio inteligente. Vocês ainda não eram espíritos, vocês eram princípio inteligente. Vocês já passaram por essa fase aqui, e já passaram por essa fase aqui. Então esse princípio inteligente começa no mineral, se desenvolve no vegetal, se aprimora no animal e surge no homem, individualizado. Tudo evolui na natureza. Do átomo ao arcanjo, como está presente lá no livro dos Espíritos. Isso daqui dá para a gente uma base lógica para a proteção da natureza, a proteção dos animais, né? Para não haver crueldade para com os bichos, porque existe ali o que é um princípio inteligente que está em processo de evolução espiritual, tá? Com as plantas e certo? Nós temos o fluido cósmico universal que dá origem à matéria, tanto dos seres inorgânicos, que são esses, quanto os seres orgânicos, que são todos esses três aqui, e dá origem ao princípio vital, ao nosso objeto de estudo aqui, ó. Sabe o que a gente transmite ali no passe? Isso aqui, ó. Fluido vital. O fluido vital é a energia que é transmitida no passe. Tá? Ah, Daniel, mas isso está lá no livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma religião. A religião depende de crença. O Espiritismo não depende de crença. Esquece a questão de crença quando você se referir a Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência. E uma ciência independe de crença. Ou existe ou não existe. Ou é verdadeiro ou é falso. O que a doutrina nos explica? Tudo que existe no universo veio do fluido cósmico universal. O que a ciência descobriu décadas depois? Há mais ou menos 13 ou 15 bilhões de anos atrás aconteceu isso aqui. O que é isso aqui? Big Bang. A grande explosão. Toda a matéria do universo estava concentrada num ponto menor que a cabeça de um alfinete. A pressão era absurda. De repente aquele trem lá explodiu. E deu origem a quê? A tudo isso que existe no universo. Ou seja, tudo que existe de diferente no universo, na verdade, estava aqui. Era a mesma coisa. Fluido cósmico universal produzindo tudo que existe. A ciência provando que o Espiritismo falava e fala a verdade. Só por curiosidade, né? A Via Láctea nossa, com seus 200 bilhões de estrelas, e a gente está bem aqui, ó, lá na periferia da Via Láctea. Petitinho, né? Petitinho. A gente acha que é grande. E a gente acha que é grande. Quando a gente se achar muita coisa, é só a gente se lembrar que a gente está aqui e olha que a nossa galáxia é uma dentre bilhões. Um universo conhecido. E olha que o universo não está totalmente conhecido, e olha que a física quântica atual já fala da existência de pelo menos 5 tipos de universos. Os multiversos. Coisa que a doutrina já tocava no assunto também. Há uns tempos atrás, veio uma notícia dizendo que a ciência descobriu mais 12 bilhões de galáxias em volta da nossa atmosfera. Existe a quantidade de galáxias presentes, vem aumentando em número assustadoramente.
Inclusive a quantidade de exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, vem sendo descobertos a um ritmo alucinante. Superterras têm sido descobertas, que são planetas muito maiores que a Terra, que circulam sóis, né, numa zona que eles chamam de zona habitável, né, que provavelmente existem civilizações, que aliás, que a ciência procura hoje, o espiritismo já fala há muito tempo atrás. Segundo o Google, nas últimas notícias, parece que tem, não sei se é 1 ou 2 trilhões de galáxias no universo visível. Quer dizer, como que somente o nosso planetinha vai ser portador de vida? Eu ainda vou fazer um mini seminário para falar a respeito de vidas em outros planetas, falar sobre ufologia, o quanto que essa ciência tem ligação com o espiritismo, porque existem diversos livros da doutrina espírita que abordam a questão de vida em outros planetas, descrevendo até com riqueza de detalhes. A gente ainda vai fazer isso daí. Mais coisa, isso aqui é ciência, tá? O que é feito o universo? As modernas teorias falam que 73% do universo é constituído de uma energia chamada energia escura. 23% é chamada matéria escura. Daniel, por que escura aqui e escura aqui? Porque nunca foi detectado. As fórmulas científicas apontam para a existência delas. A lógica aponta para a existência delas. Mas até hoje elas não foram descobertas. Olha só o fluido cósmico universal aqui nos seus estados mais primitivos. Ainda não foi descoberto, mas vai. O nosso universo todo compõe somente 4% de tudo o que existe. Mais uma vez, a doutrina tem razão. Quer mais? Tem. O que a ciência nos diz hoje? Que tudo que existe no universo é composto por elementos infinitesimais chamados de cordas. Já ouviram falar da teoria das cordas? Ou teoria das supercordas? O que essa teoria fala? Que tudo que existe no universo é constituído por elementos. Está vendo esses negócios vermelhinhos aqui? Chamados de cordas. Que as modificações dessas cordas dão origem a tudo que existe. O que o Espiritismo fala? Que as modificações do fluido cósmico universal dão origem a tudo que existe. Então olha aqui, ó, pegando o diamante, que é composto por carbono, cada bolotinha dessa é um átomo de carbono. Cada átomo de carbono é formado por prótons e nêutrons no seu interior, por elétrons circulando aqui, e tanto os prótons e os nêutrons quanto os elétrons são formados na sua essência das chamadas cordas. É aqui que entra a chamada mecânica quântica, ou física quântica, tá? Que é diferente da física newtoniana, que é a física dos corpos maiores. Por que eu falei tudo isso? Para mostrar que o Espiritismo já falava, a ciência vem descobrindo hoje. Para a gente, é novidade. Era difícil a gente entender isso, agora ficou mais fácil. Maravilha, coisa boa. Puxa. A intenção é essa. Bom, vamos afunilando mais. Tudo é composto por energia que se modifica. Temos a famosa equação de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Né? Que toda a matéria, no fundo, é formada por energia coagulada, energia condensada. O nosso próprio pensamento nada mais é do que uma movimentação de energia, uma movimentação de fluidos. André Luiz nos explica que o pensamento é uma vibração da mente. A mente vibra. E essa vibração, ela é revestida pelo chamado corpo mental. E esse corpo mental, ao contato do pensamento, ele emite uma cota de energia. Energia essa que está de acordo com o tipo de pensamento. Como assim? Não entendi. Gente, o pensamento é uma força eletromagnética.
André Luiz já nos explica. Se eu não me engano, não sei se é no livro Os Mensageiros ou no Missionários da Luz, não sei, acerca de um aparelho que mede o teor do pensamento. E o mentor espiritual Aulus, nos domínios da mediunidade, o mentor espiritual Aulus fala: esse aparelho um dia vai ser inventado na Terra. Qual que é a função desse aparelho? Detectar e quantificar o pensamento da pessoa. Porque o nosso pensamento ele é mensurável, dá para medir. O nosso pensamento tem um peso. Pensamentos de baixo nível são pesados. Pensamentos de alto nível são leves. Né? Então, o nosso pensamento tem uma força eletromagnética que extravasa de nós. Essa força eletromagnética repercute no corpo espiritual. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2? Lá no filme Nosso Lar 2, como que os obsessores são retratados? Iluminados ou opacos? Estão elegantes. Opacos. Sem brilho, sem luz. Por quê? O perispírito deles sofre a ação incessante de um pensamento de baixo nível que dá às energias do perispírito um peso específico, denso. Como que os mentores são retratados lá no filme? Leves, iluminados, brilhantes. E por quê? Pensamentos e sentimentos de alto nível repercutem nas energias emanadas, consequentemente afetam o corpo espiritual, que fica leve, que fica bonito, que fica brilhante. É uma coisa até intuitiva nossa, né? Desde muitos e muitos séculos, os santos são retratados com energia em volta, né? A Nossa Senhora de Guadalupe. Conhece a imagem dela? Devia ter colocado aqui. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é colorida. É um campo energético ao redor dele totalmente colorido. Quer dizer, algum médium vidente vislumbrou aquilo ali e retratou a fotografia. Um índio, né? Sim, foi o índio, exato. Médium vidente. Nós temos ali, nas oleografias das pinturas dos santos, a presença do que ao redor da cabeça dos santos? Uma auréola. Uma auréola. Isso nada mais é do que um atestado de que aqueles seres eram portadores de sentimentos elevados, com pensamentos elevados, gerando uma energia elevada, criando uma atmosfera fluídica elevada. Porque o nosso corpo espiritual não está preso dentro do nosso corpo físico. Ele extravasa. Todos nós temos uma atmosfera fluídica, energética ao nosso redor. É a famosa Aura. É a famosa aura. Todos nós temos um teor áurico, um corpo áurico, ou um ovo áurico ao nosso redor. Por que é chamado de ovo áurico? Porque tem esse formato aqui ovalado. O teor energético aqui é profundamente influenciado, primeiro, pelo teu estado de saúde física, segundo, pelo teu estado energético, e terceiro, pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos. Porque os pensamentos e sentimentos circulam por aqui, extravasam. Sabe aquela história quando você chega perto de alguém e se sente bem? Porque a aura daquela pessoa é boa, a energia dela é boa. A gente fala isso, né? O fulano tem uma energia boa. Por quê? A energia dele é de alto nível. Ou você chega perto de uma pessoa, você fica meio deprê, meio para baixo, né? Nossa, não tem uma energia pesada hoje, né? Porque aquela energia tem o teor do pensamento e dos sentimentos daquele indivíduo. Daniel, o que são essas bolotinhas aqui, ó? Semana que vem vamos falar sobre elas, tá? São os chakras, ou rodas de energia. Nós, inclusive, podemos assimilar energias alheias. E podemos influenciar as energias dos outros.
André Luiz fala que a aura é a antecâmara das influências espirituais. Então, quando a gente fala assim, eu estou com o espírito obsessor não me deixa, não me dá sossego, vive me incitando pensamentos ruins, sentimentos ruins, pobre de mim. Se o obsessor está junto de ti, é porque existe uma sintonia entre você e ele. Porque o campo áurico de alto patamar não dá qualquer brecha para a acoplagem energética de nenhum obsessor. Que bacana. Então, se nós somos obsediados, e nós o somos, uma frequência maior ou menor, estamos num mundo de provas e expiações, paciência, é assim mesmo, tá? Pelo menos já temos consciência disso, bilhões não tem. Se existe essa influência, é porque nós permitimos. Assim como nós somente iremos captar com vigor, com nitidez, com força, os pensamentos e as energias dos nossos benfeitores espirituais, quando houver a necessária sintonia com as energias deles. Sintonia é a palavra que resume tudo. Influências positivas e negativas são totalmente explicadas sob o ponto de vista eletromagnético, energético, espiritual. Certinho? Olha a fotografia aqui, aliás, a máquina aqui. Pode falar. Daniel, voltando aqui no assunto, tem dia que às vezes a gente vai no mercado, faz alguma coisa assim, sai de casa bem, e no meio do caminho parece que tem alguma coisa que suga energia. Tem alguma coisa que dê para a gente fazer para cortar isso, não acontecer? Orientação do Cristo. Orai e vigiai para não cair em tentação. O cair em tentação ali significa capturar energias negativas, que vão te influenciar de algum modo. A oração significa aquela prática de nós entrarmos em contato com o plano espiritual superior e entrarmos em sintonia com ele. O vigiai significa vigiar os pensamentos mais comuns que transitam pela nossa mente, para que não haja a permissão de que aqueles pensamentos de baixo nível mudem para ações de baixo nível. Então, se a gente fizer as nossas preces constantemente, no coração, vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, mais nós vamos estar fortalecidos, nós vamos fazer da nossa aura uma couraça energética para impedir que esse tipo de energias possam nos influenciar. A orientação é simples, mas a prática dela é complicada. É uma questão de trabalho, de perseverança e de constância para a gente atingir um nível de excelência. Eu até sei porque eles ficaram meio sem decreto, e certo no caminho eu tive na feira, ouvi o pagode no sertanejo. Aí eu mando o seu ponto de vista. Ó, máquina Kirlian. Está aqui a máquina Kirlian. O que ela faz? A máquina Kirlian detecta campos áuricos. Como por exemplo disso aqui. O que é isso aqui? São essas duas coisas. Uma chave e uma moeda. Nossa, Daniel, a chave tem um espírito ali. E a moeda tem um espírito. Não. A chave e a moeda não tem espírito. São seres inanimados. A detecção aqui é do extravasamento energético dos átomos que compõem esses objetos. Então a Kirlian, a máquina Kirlian, detecta aqui essa energia que vem da parte material, tá? Agora, todo mundo aqui já ouviu falar em trabalho de macumba. Que o fulano pega um pedaço, uma roupa de alguém lá, né? Firmou um feitiço, né? Fez o que fez. No fundo, todo trabalho de feitiçaria, todo trabalho de macumba, todo negócio que é colocado em encruzilhada, com terra de cemitério, saco de boca costurada, etc e tal, nada mais é do que uma movimentação de energias de baixo nível. São energias de baixo nível que vão ficar impregnadas nessa aura dos objetos da pessoa a ser macumbada. Nossa. Então isso daqui vai funcionar como se fosse, né, algo radioativo. Vamos pensar assim. A palavra certa não seria essa, tá? Mas para a gente conseguir entender. Vamos supor que essa chave seja do Daniel. Aí alguém aqui fala assim, não vou com a cara do Daniel, dá uma macumba para ele. Aí você arruma, você pega a chave do Daniel sem o Daniel perceber.
Aí você leva lá no feiticeiro. Vamos fazer um trabalho aqui pro Daniel e tal, acabar com a vida dele. A chave tem a minha energia. Porque os nossos objetos ficam temperados com a nossa energia. Quando o tal do feiticeiro lança o feitiço, nada mais é do que saturar o objeto com uma carga ruim, que vai ser uma fonte de energias ruins constantes para o pobre coitado do Daniel. Se o pobre coitado do Daniel tiver o pensamento para baixo, ruim, né, ficar irritado o tempo inteiro e coisas do tipo, vou capturar facilmente essas energias ruins. Agora, se eu tiver um pensamento bom, elevado, for honesto, tranquilo, dificilmente uma coisa dessa vai acontecer. Tá? Outra coisa, essa energia aqui explica a questão da psicometria, que é uma faculdade anímica, que a gente já explicou semana passada, da pessoa que pega o objeto de alguém e se sintoniza à distância com essa pessoa. Aí sabe exatamente onde que essa pessoa está, o que ela está fazendo, se está viva, se está morta. Existem os chamados detetives psíquicos, muito comuns nos Estados Unidos. Some uma pessoa, a polícia procura, não acha, e aí os familiares pegam uma roupa dessa pessoa e levam para o detetive psíquico. O detetive psíquico entra em contato com aquela roupa, se concentra e faz conexão com a pessoa. Fala, estou vendo um lugar assim, assim, assado, né? O campo é assim, tem uma árvore assim, tem uma estrada que corre para lá, e eu estou vendo o corpo do fulano, né, no fundo de um lago, por exemplo. São chamados detetives psíquicos. Dá para você, inclusive, saber a história daquele objeto. Então, se eu pegar uma armadura da Idade Média e o indivíduo com psicometria colocar as mãos ali e entrar em sintonia, a pessoa, num ato de um segundo, tem, como se fosse um verdadeiro filme, toda a história daquela armadura. Ela vai enxergar castelos, guerreiros, combates, tudo mais. Isso é uma característica daquela pessoa? É uma característica daquela pessoa, que todos nós temos, porque todos nós vamos desenvolver essas qualidades no grau máximo, né? Mas por hora algumas pessoas só que têm essas características, justamente para poder chamar a atenção dos outros. Olha que bonitinho. Opa, o que é isso aqui? O caracol. Aqui a gente já tem o quê? O caracol é um bicho vivo, né? Aqui a gente já tem uma aura formada pela energia material, pela expansão da energia da casca do caracol, mais do ser vivo que ali está. Olha que interessante isso daqui. Cogumelo orgânico. Cogumelo, né, que é comercializado. O que vocês viram de diferente ali? A fotografia da esquerda do cogumelo orgânico está com muito mais energia do que aquele cogumelo da prateleira do supermercado. Fica vários tempos na prateleira. Então, se você comer um cogumelo desse aqui, você vai ter mais energia? Você vai capturar mais energia dele. Vai, né? E esse daqui? Nem tanto. Vai. Mas nem tanto. Mesma coisa aqui, ó. Ó o tomate. Ó. Orgânico. E aquele que não é, vamos dizer assim, orgânico, está na prateleira do supermercado. Brócolis. Que delícia. Quem gosta de brócolis? Ó o brócolis aqui, ó. Aqui a gente tem ele, o brócolis cru. Aqui a gente tem o brócolis cozido. Aliás, o tomate é a mesma coisa, né? O cru e o cozido. Nossa, o Daniel está falando para comer tudo cru. Não, pelo amor de Deus. Estou só mostrando aqui a questão energética do processo, tá? Daqui a pouco o pessoal vai ficar doente aí. Vai falar que a culpa é tua. Mudou a comer coisas cruas. Entendeu? Tem carne, pedaço de carne? Cara, eu não achei. Nossa, é verdade, eu ia achar. Mas tem energia. Carne é pobre em energia vital. Tudo aquilo que tem muito movimento gasta energia vital. Porque energia vital é como se fosse um combustível, gasolina. Entendeu? Tudo aquilo que se movimenta pouco tem mais energia vital. Por exemplo, as frutas são riquíssimas em energia vital. Não, se o animal foi abatido recentemente, a energia vital dele está assim, densa. Pode depois de algum tempo
vai sumir, mesmo porque nos abatedouros da vida a quantidade de vampiros que estão lá para poder sugar aquela energia é muito grande. Você vai começar uma carcaça delas. Médium passista no seu estado normal antes de aplicar o passe. Nossa, que cabeça bonita que ele tem. Não é a cabeça dele, é o dedo dele. Tá? O dedo. Fotografia do dedo. Aqui, ó. Olha o campo energético dele que é médium passista. Antes de aplicar o passe. Eu até imagino o médico. Olha! Durante a aplicação do passe. Tem diferença? Vamos ver a diferença de novo? Compare isso daqui com isso aqui. Bem diferente, né? Se bobear esse trenzinho branco aqui, é um pouquinho de ectoplasma. Nós vamos falar do ectoplasma um pouquinho mais para frente, tá? Não muito, é só um pouquinho. Este é o segundo médium se preparando para dar passes. Notem que no seu dedo existem pontos de luz a serem ativados, olha só. Está totalmente. É? Nossa, beleza. Médium anterior na atividade do passe. Notem que parece um sol radiante, parece mesmo, né? Esse médium é bom, né? Ó. Na verdade, o sol emite da Terra energia magnética, em forma de luz e calor indispensável à nossa vida. Somos um pequeno sol, não sabemos disso. Na verdade, a gente sabe, né? Aí, ó. Olha o dedo da pessoa, o médium. Vamos comparar de novo? Dá uma olhada nisso aqui. Normal, mas o passe, sem estar concentrado. E depois isso daqui. O que a gente vê aqui? Nós vemos aqui a ação propriamente dita da energia do médium, somada à energia dos benfeitores espirituais que estão na campo do passe. Nós vamos falar disso mais para frente, não agora. O sujeito que vai receber o passe, vocês acham que está harmonizado ou desarmonizado? Desarmonizado, por quê? Está escrito aqui, ó. Desarmonizado, ó. Mas não precisava nem estar escrito, né? Compara isso daqui, que dá aquele ar de irritação. Não passa um ar de irritação, isso aqui? Compara isso daqui com isso aqui, ó. Olha como é que isso aqui está harmônico. Eles estão mais alegres. Olha como é que está harmônico. Olha só isso daqui, ó. Agora, olha só isso daqui. Então, antes de receber o passe magnético, está desarmonizado. Depois que ele recebeu, opa, melhorou, hein? Ficou mais harmônico, mais inteiro aqui, provando que ele recebeu energia externa, que aquelas energias o harmonizaram. Pessoa muito nervosa, tensa, ninguém aqui assim, né? Ninguém é nervoso, ninguém é tenso. Antes de ganhar o passe magnético, dá uma olhada nas descargas energéticas aqui, ó. Quando a gente fica irritado, dá uma olhada. Se a gente tiver uma fotografia aqui, né, nos nossos momentos de raiva, e isso aqui, né? Aí você fala assim, estou precisando tomar passo, irritado. E depois do passe, melhorou, né? Melhorou 100%, não, tá vendo isso aqui, ó? Aí deu uma melhorada, tá mais harmonizado. E aqui? Tá vendo a comprovação científica do negócio? É isso aqui. Jovem viciado em drogas antes de ingerir cocaína. Depois que ingeriu. Olha a modificação energética do corpo. Tudo que a gente ingere e usa tem repercussões na nossa contraparte energética. Tudo. Se ao invés de cocaína que fossem, por exemplo, medicamentos, a gente ia ver uma certa influência magnética no campo óptico. Tá? Pessoa em estado de ira, raiva, no momento de uma briga, bate-boca. Nossa, dá uma olhada. Desse código. Outra pessoa nas mesmas condições e na mesma oportunidade, certo? Esse aqui está discutindo com esse aqui. Os dois estão desequilibrados. O anterior mais ainda. Se bater o carro no outro. Talvez. Pode ser. Na mesma oportunidade, o terceiro elemento, nossa senhora, 3 discutindo. Jesus amado, olha só. Olha a quantidade, é até bonito, mas mostra a desarmonização aqui. Pessoa em pleno relaxamento, início de meditação. Olha a harmonia da aura da pessoa.
Dedo de uma criança. Todo mundo fala aqui que criança está cheia de energia, né? Vende energia. E é verdade. Olha a quantidade de energia de uma criança. Outro tipo de criança. Aqui é a mãozinha dela, tá vendo? Polegar, os dedinhos. Polegar, os dedinhos. Criança com doença muito rara, de difícil diagnóstico e recuperação. Depois do passe magnético, melhorou o teor energético dessa criança. Certinho? Dá para ver direitinho que é a mesma criança, porém antes e depois do passe. Beleza? Semana que vem vamos falar a respeito disso aqui. Já foi 1 hora disso. Nossa. Beleza, né? Certo? Semana que vem a gente continua.